Graça e paz, amados amigos do Facebook, amigos do Instagram, do YouTube, de todas as nossas redes sociais. Louvado seja Deus pela tua vida. É um prazer estar aqui contigo para estudar a palavra de Deus, para dar continuidade no nosso estudo bíblico, na nossa série bíblica focada no livro de Coríntios, a epístola de Paulo aos Coríntios e aquilo que nós conseguimos aprender deste livro fantástico que Paulo deixou para a igreja de Corinto, uma igreja maravilhosa, uma igreja repleta de qualidades, mas também uma igreja repleta de problemas. E o que nós conseguimos aprender com a igreja de Corinto? É sobre isso que nós estamos falando já nas últimas 9 aulas, já temos aí mais de 4 horas de estudo bíblico focado na igreja de Corinto e é o que nós temos que aprender, o que nós podemos aprender com a igreja de Corinto. E hoje nós vamos falar sobre os dispenseiros do ministério de Deus. Então nós vamos continuar a falar sobre os ministros da obra do Senhor. Vamos continuar a falar sobre os ministros de Deus, os ministros do Evangelho. Porque Paulo, no capítulo 4 da primeira epístola aos Coríntios, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre os ministros de Cristo. Então, se você abrir a sua Bíblia Sagrada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, dando sequência ao nosso estudo, então nós estamos agora no capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Paulo vai dizer assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, baseado nesse versículo que nós vamos meditar nas Escrituras hoje, vamos percorrer um pouco do capítulo 4 de 1 Coríntios, a epístola paulina que fala à igreja dos Coríntios. Amém? Então, Paulo vai falar sobre os ministros de Cristo. Paulo vai falar sobre os homens e mulheres que trabalham para o reino de Deus. São homens e mulheres que trabalham para o reino. O que é um ministro? Um ministro é alguém separado por uma alta autoridade. Então, vamos trazer para o Brasil. O Brasil existe o presidente da República, uma alta autoridade que delega e separa ministros para diversas áreas. Então, você tem o ministro da infraestrutura, você tem o ministro dos transportes, o ministro do trabalho, você tem o ministro da fazenda. Então, são pessoas que vão trabalhar para o bem daquela nação em áreas específicas. Então, são pessoas especializadas, pelo menos deveria ser, pessoas especializadas em cada departamento que vão trabalhar naquele departamento em prol do crescimento de uma nação. Isso continua a se aplicar para o reino de Deus. Então, o que é um ministro do Evangelho? É uma pessoa que Deus separou para trabalhar para o reino dele, para a obra dele, para a nação dele. Amém? Detalhe, Deus, ele não precisa, preste atenção, é bom deixar isso bem claro. Deus, ele não precisa da ajuda humana para fazer a obra dele. Deus não precisa da ajuda humana, do esforço humano, não precisa do homem para estabelecer o reino dele nesta terra. Mas ele permite que seus ministros, que as pessoas que ele escolhe, as pessoas que ele chama, participem da realização dos propósitos eternos que ele tem para a humanidade. Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus é um Deus bom, é um nosso Deus maravilhoso, é um Deus que não precisa de nós para nada, é um Deus que está no controle de todas as coisas, é um Deus que vai ter a obra dele completa, é um Deus que vai implantar o reino dele e mesmo assim
ele participa, ele permite que nós, seres imperfeitos, seres mortais, possamos participar das obras eternas, das obras imortais, das obras do reino dele que vai durar para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Atente-se nisso. Eu vou falar de novo porque é importante você ter isso bem claro. Deus não precisa da ajuda do homem para implantar o reino dele nesta terra, mas ele permite que nós participemos da realização e concretização da implantação deste reino. Aleluia. Aleluia. E é sobre isso que nós queremos nos aprofundar, e é sobre isso que Paulo vai falar na primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 4, que nós estamos estudando a partir de hoje. Nas outras aulas, viemos estudando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, chegamos no capítulo 4 e vamos falar sobre os despenseiros do Senhor. Então, quem são os verdadeiros ministros de Cristo? Então, vamos começar de maneira mais prática a compreender o que Paulo está a ensinar aqui. Paulo está a ensinar sobre quem são os ministros de Cristo. Quem são os verdadeiros ministros que Deus chamou, que Deus separou e que Deus quer que esteja trabalhando em suas obras. Quem são esses ministros que a Bíblia Sagrada vai citar em diversas escrituras e que vai citar aqui em 1 Coríntios, no capítulo 4. Segundo, como que nós podemos identificar estes homens? Como que nós podemos nos identificar como estes homens? Quais são as qualidades destes homens, destas mulheres, destes ministros? Qual é a missão destes ministros? Então, no versículo 1 do capítulo 4, que nós lemos aqui agora, Paulo vai destacar o papel que este obreiro, que esse ministro, que este trabalhador, que este homem, que esta mulher chamada por Deus, qual é o papel que esta pessoa desempenha no reino. Então, ele vai utilizar 1 Coríntios capítulo 4, quando ele vai falar sobre esse ministro, quando ele vai falar sobre esse obreiro, ele vai utilizar duas palavras no grego que podem ser traduzidas como ministro. Então, Paulo vai usar o vocábulo hiperetes, no grego hiperetes, e ele vai utilizar um outro vocábulo que é oikonomos. Hiperetes e oikonomos. Hiperetes, traduzido para o português, é ministro. E o oikonomos, traduzido para o português, é despenseiro. Então, preste atenção. O que é um ministro? Um ministro é como se fosse um remador de navio. Então, nós sabemos que naquela época os barcos e as embarcações, elas não tinham motor, obviamente. Elas não eram barcos à vela. Geralmente, esses barcos eles precisavam de um remador. Então, eram barcos, eram embarcações, e que abaixo do nível da água ficavam ali os remadores com os remos, aqueles montes de remos nos barcos, nas embarcações. E esses homens iam remar, ficavam ali remando e o barco avançava. Esse trabalho está ligado à palavra hiperetes, está ligado a esse tipo de trabalho, a um remador que está sempre abaixo da linha da superfície, está sempre abaixo da linha da água, e que ele está a trabalhar sob as ordens expressas do seu chefe. Glória a Deus, preste atenção.
O hiperetes é um remador que trabalha sob a autoridade de um chefe, de um líder. Ou seja, ele está sempre subordinado a alguém. Ele está sempre abaixo de alguém. O trabalho dele está sempre relacionado com humildade, com respeito à autoridade. Amém? Então, o ministro, a palavra grega hiperetes, que traduzida para o português, traduzida como ministro, a raiz etimológica dessa palavra, ela está ligada a um remador que obedece fielmente às ordens do seu chefe, do seu superior, do seu líder. Ele está sempre subordinado. Amém? Glória a Deus. E também a palavra grega oikonomos, que é traduzida para despenseiro, que nós lemos aqui na 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Essa palavra grega, ela está intimamente ligada com um escravo, com um servo, mas ele é o administrador de uma propriedade. Ele é o administrador de uma casa. Ele é o administrador de uma fazenda. Então, esse despenseiro, ele é o responsável pela administração da casa de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção o que significa trabalhar para o reino de Deus. Primeiro, você é um hiperetes. Primeiro, você é um ministro que está intimamente, que está fielmente a trabalhar debaixo de autoridade, debaixo de um líder, debaixo das ordens expressas de alguém. Você não faz o que você bem entende, você não rema quando você quer, você não para quando você quer. O seu líder mandou, você rema. O seu líder mandou parar, você para. O seu líder mandou você descansar, você descansa. Você está sempre subordinado a alguém. É disso que a palavra de Deus menciona o trabalho dos seus ministros. E a segunda palavra, despenseiro, ela está ligado a alguém que administra uma propriedade, alguém que administra uma casa, alguém que administra uma fazenda, alguém que administra uma propriedade, um bem que não lhe pertence, ou seja, ele cuida daquilo que não é dele. Então isso nos ensina sobre fidelidade, isso nos ensina sobre capacidade, isso nos ensina sobre responsabilidade. Então, o que Paulo está a dizer para a igreja de Corinto e o que Paulo está dizendo para a igreja hoje. Vocês precisam trabalhar para a obra de Deus. Vocês precisam trabalhar para a implantação do reino de Deus. Vocês precisam ser ministros do Evangelho, mas vocês precisam estar debaixo da autoridade de alguém. Vocês precisam estar subordinados a alguém. Vocês precisam estar numa posição de humildade. Segundo, vocês precisam ser fiéis ao dono da casa, ao dono da congregação, ao dono da propriedade, ao líder que está ali estabelecido por Deus para tomar conta daquela fazenda, daquele lugar, daquela congregação. Vocês precisam ser capacitados. Porque você não pode ser o tesoureiro da igreja se você é um péssimo administrador financeiro. Você precisa ser capacitado. E você precisa ser responsável.
Você não pode ser um pregador da palavra se você não estuda as Escrituras, se você não medita nas Escrituras, se você não estuda a palavra de Deus, se você não mergulha na palavra de Deus. Você nunca vai poder ser um mestre das Escrituras, você nunca vai poder ser um pregador da palavra. Você não pode ser um pregador da palavra, você não pode ser um responsável pelas finanças, um tesoureiro da igreja, se você não for capacitado. E enquanto você não for capacitado, você segue as diretrizes do seu líder. É isso que Paulo nos ensina no versículo 1 do capítulo 4 da Epístola de Coríntios. Essa palavra, hiperetes, ministro, e a palavra dispenseiro, oikonomos, elas representam um pouco de quem é um obreiro da casa de Deus, de quem é um obreiro do Senhor. É um homem fiel, é um homem capaz, é um homem responsável com a congregação local. É um homem responsável com as ovelhas daquela casa. É um homem fiel às ovelhas daquela casa. É um homem fiel ao dono daquela casa, ao pastor local, ao bispo local, ao apóstolo local. Ele é um obreiro, era uma pessoa que se capacita, que busca se capacitar, que busca melhorar, que busca crescer, que busca aprender tudo que envolve o seu trabalho. Então, se você foi designado pelo dono daquela propriedade, se você foi designado pelo líder local, pelo seu pastor, pelo seu bispo, para fazer qualquer atividade na igreja, na sua congregação, você precisa se capacitar, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento. Se você não sentar para aprender, se você não sentar para ouvir aquilo que as pessoas têm para ensinar, você não vai ser capaz de desempenhar suas funções na excelência que o reino de Deus espera que você desempenhe. Aleluia. Você precisa ser responsável com as obras de Deus. Então, se você foi designado para qualquer tipo de trabalho dentro da igreja, se tem que chegar às 8, chegue às 8. Se tem que dedicar tempo, dedique tempo. Se tem que abdicar de outras coisas, abdique de outras coisas. Seja responsável com aquilo que Deus te entregou nas tuas mãos. Seja fiel àquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Talvez Ele te entregou ainda pouco. Talvez você tenha pouca responsabilidade na tua congregação. Talvez você tenha pouca responsabilidade na tua igreja. Mas aquele que é fiel no pouco, será também no muito. Você não pode receber um monte de responsabilidade se você não demonstrou que você é fiel no pouco. E acima de tudo, eu vou falar agora para pregadores, vou falar agora para evangelistas, para presbíteros, para mestres, líderes de louvor. Estejam debaixo da autoridade do vosso pastor. Estejam debaixo da subordinação do vosso líder. Deus é quem separou e Deus é quem colocou este homem como líder desta congregação, como líder destas pessoas, como seu líder, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que toda a autoridade foi estabelecida por Deus. Então, por mais conhecimento que você tenha, por mais capacidade que você tenha, por mais responsabilidade que você tenha, por mais fiel que você seja, você ainda precisa se colocar debaixo da subordinação do seu pastor. Você precisa se colocar debaixo das ordens do teu líder.
Não é você quem manda, é Ele quem manda. Lembra que eu disse, se Ele manda você remar, você rema. Se Ele manda você parar, você para. Se Ele manda você descansar, você descansa. Não é você quem decide. Aleluia. Quem está compreendendo? Digite aí, glória a Deus, se você está compreendendo. Eu não estou inventando nada. Estamos aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Estamos aqui a falar sobre os ministros de Deus, que é sobre isso que Paulo fala no capítulo 4, no versículo 1. Que os homens, olha só o que ele vai dizer, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha só, Paulo está dizendo que os homens precisam enxergar em nós, ministros de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus, homens fiéis, capazes, responsáveis e que, acima de tudo, estejam debaixo de autoridade. Nós não podemos estar por aí do jeito que queremos. Vou falar uma coisa aqui. Para pastores, para pregadores, para ministros de louvor, para líderes em geral. Não existe pastor sem pastor. Não existe pregador sem pastor, sem líder, sem autoridade espiritual. Não existe líder de louvor sem autoridade espiritual sobre ele. A palavra de Deus não ensina assim. Todo líder sempre vai estar debaixo da autoridade de algum outro líder. Você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, bispo de igrejas, de congregações. Você precisa estar debaixo da autoridade de alguém, se é que você se denomina ministro de Cristo, como nós estudamos hoje. Amém? Guarde bem essas duas palavras. Um ministro de Deus é a palavra grega hiperetes. É um homem que está sempre debaixo da autoridade de alguém. É um homem que está sempre subordinado a alguém. E é um homem que faz sempre aquilo que o seu líder ordena. E o despenseiro dos mistérios de Deus. Quem é o despenseiro? É a palavra grega oikonomos, que significa aquele que é responsável pela propriedade de alguém. A propriedade não é dele, ele é responsável pela propriedade de alguém. E essa pessoa, ela é uma pessoa fiel, capaz e responsável com aquilo que não lhe pertence, que é a igreja do Senhor, que são as vidas, que é o rebanho que Deus enviou para você cuidar ou para que você ajude alguém a cuidar desse rebanho. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu espero que você tenha gostado do nosso estudo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Se você quiser, pode ler o capítulo todo. E nos próximos estudos a gente vai avançar por todo o capítulo 4 para darmos continuação a esse estudo poderoso que nós começamos já há tantos meses atrás. E na próxima aula, no próximo estudo, vamos falar sobre os verdadeiros ministros de Cristo. Vamos falar sobre o senso de responsabilidade ministerial, vamos falar sobre as qualidades desse ministro, enfim. Se você é um ministro do reino de Deus, se você já desempenha algum papel na congregação, na tua igreja, enfim, você precisa continuar acompanhando esses estudos. Se você almeja se tornar um ministro de Deus, é importante você acompanhar para você já ficar por dentro daquilo que Deus tem preparado para os seus ministros, enfim, para aqueles que querem participar
da obra dele nesta terra. Amém? Glória a Deus, espero que você tenha gostado. Não esqueça de já curtir, clicar no coração, compartilhar, marcar alguém que você queira que assista esse estudo também. Amém? Quando você faz isso, você participa junto comigo desse ministério. Louvado seja Deus pela tua vida. Deus te abençoe.